Que alegria, não é assim, irmão? Nos sentimos felizes, alegres, motivados e completamente inspirados. E tem motivos suficientes para essa inspiração. A nossa irmã Maria Luísa é a nossa motivação nos momentos de alegria, nos momentos de incerteza. Para quantos? Para quem foi a motivação a nossa irmã durante a pandemia? Sempre nos acompanhou a irmã Maria Luísa. Em cada lar, em cada nação, ali ela estava com o seu sorriso, com o seu coração, ali ela estava com a sua disposição. Milagres e grandes bênçãos vivemos. Irmã, obrigado pelo seu amor e pela sua misericórdia de estar conosco. Você é um baluarte da igreja. Eu não acabaria de falar sobre a nossa irmã Maria Luísa, que vocês já conhecem, mas falamos a Deus, glórias a Ti, Senhor, por nos permitir tê-la e tê-la aqui com os nossos olhos. Não merece senão receber as boas-vindas ao nosso muito amado irmão Carlos Alberto Baena. O nosso pastor geral, que chegou com a nossa irmã Raquel Hernandes. Irmã, seja bem-vinda também. A irmã Andrea Virguez, o nosso caro irmão. A todos um abraço gigante. Irmão Carlos Alberto, muito obrigado. Glória a Deus. Quem bendiz e louva o Senhor. Bendito nosso Senhor, a quem amamos tanto. Eu estou muito emocionado de poder compartilhar com vocês hoje. E podem se sentar por um instante, por favor. Sinto muita emoção de ver como a igreja aqui no México cresceu. E, acima de tudo, o amor profundo que vocês têm por Deus. Ver os frutos do trabalho da nossa irmã Maria Luísa. Seu trabalho não tem sido em vão, senão que o respaldo de Deus tem estado com ela o tempo todo. Glória ao Senhor. Irmãos, isso é grande o que nós estamos vivendo hoje. Depois da pandemia, é o primeiro estudo bíblico que a nossa irmã Maria Luísa faz num país onde convoca todas as igrejas. Isso está acontecendo hoje. Glória ao nome do Senhor. Vamos dedicar ao nosso Deus esse estudo bíblico maravilhoso, que é um presente do céu, que Deus dá ao povo do México e a toda a igreja do Senhor em nível mundial. Convido vocês a ficarem de pé, irmãos, e oremos. Bendito Pai Celestial, te agradecemos por esse momento tão formoso, Senhor, de termos esse estudo bíblico, Deus, depois da pandemia, Senhor, o primeiro, no qual, Senhor, nós desfrutaremos da Tua bênção, dos ensinamentos da nossa irmã Maria Luísa, que serão fogo espiritual para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto. Obrigado, Senhor, por nos levar em frente, por nos proteger e por fazer com que a Tua igreja a cada dia seja mais forte. Se o mal no mundo é abundante, o bem sobreabunda. Glória a Deus. Se o mal e o pecado que o diabo tenta espalhar, o bem e a misericórdia do Senhor se multiplicam. O poder do Altíssimo, se o fogo celestial, aleluia, Senhor, recebe os nossos cânticos, recebe o nosso louvor e recebe a disposição do nosso coração, porque hoje viemos para entregar o nosso coração. Aqui todos estamos te dizendo, Senhor, que entregamos o nosso coração completamente, Senhor. Entrega completa diante de Ti. Glória a Deus. E recebe-o, Senhor. E que assim é, que desce o fogo do céu e nos preencha com a plenitude do poder do alto e do fogo purificador e da limpeza profunda da nossa alma. E que o nosso Senhor nos permita ser renovados nesta corrida para a vida eterna. Aleluia! Que assim seja. Glória a Deus. Quem diz glória a Deus? Quem diz amo o Senhor? Quem diz louvores ao nome do Senhor? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Bendito o Teu nome. Irmãos, nos regozijemos, podem se sentar. Vamos cantar
2 hinos que falam desse fogo espiritual e pediremos ao Senhor que esteja presente, primeiro, para que nos purifique e, no segundo lugar, para que nos revista do seu poder. Glórias ao Senhor. Cantemos, irmãos, o hino número 2. Senhor, manda teu poder. Vocês lembrarão, como diz a Bíblia, que no dia do Pentecostes, no aposento alto caiu o fogo e que foram línguas repartidas como de fogo. Glórias ao Senhor. Muito bem. Número 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabemos al Señor mientras empezamos a cantar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Os fiéis oravam unidos num cenáculo ao Senhor. Quando foi do céu descido o real Consolador, Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Qual um vento veemente, o poder a casa encheu. Línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Noutras línguas sim falarão, como Cristo concedeu. Do Espírito transbordarão, exaltando o Rei do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. O poder foi prometido para os servos do Senhor. É para todos concedido, se o pedirem com fervor. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Sempre dizemos, obrigado, Senhor. Sempre falamos, glória a Deus. Louvores ao Senhor. A um irmão, durante esses dias, Deus lhe deu uma experiência, ele sonhou com seu tio que estava com câncer de pele. Ele sonhou que impôs mãos no tio e que saía fogo das mãos dele. E seu tio pediu uma oração no louvor, e ele foi e impôs as mãos, e poucos dias depois o tio lhe disse, estou completamente são. Mas o formoso é que o tio lhe disse, sobrinho, você sabe o que me chamou a atenção? Quando você me impôs as mãos, eu senti um fogo que entrou por todo o meu corpo. Então é isso. O sonho e a realidade. Glória a Deus. Por isso, vamos cantar o coro 115, Fogo do Céu. Irmãos, vamos pedir o fogo de Deus.
Quem diz amém? Amém. Quem cantará esse coro pedindo com o coração ao Senhor essa bênção? Glória a Deus. 115. Fogo, fogo, fogo do céu queremos. Fogo, fogo, fogo do céu queremos. Irmãos, vamos pedir o fogo de Deus. Irmãos, vamos pedir o fogo de Deus. Fogo, fogo, fogo do céu queremos. Fogo, fogo, fogo do céu queremos. Irmãos, vamos pedir o fogo de Deus. Irmãos, vamos pedir o fogo de Deus. Fogo, fogo, fogo do céu queremos. Fogo, fogo, fogo do céu queremos. Irmãos, vamos pedir o fogo de Deus. Irmãos, vamos pedir o fogo de Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. E durante esses dias, um irmão da igreja me disse: irmão, eu tive um sonho vendo que a nossa irmã Maria Luísa, atrás da nossa irmã, tinha uma coluna de fogo imensa. E nesses dias eu li uma passagem de João Batista que diz que ele era uma tocha que ardia e iluminava. E assim a nossa irmã Maria Luísa conosco. Recebamos-la com a nossa alma. Glórias ao Senhor. Muito bom dia! Muito bom dia, os meus queridos irmãos e irmãs. Eu cumprimento todos vocês com muito carinho. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, os meus queridos irmãos. E aqui também, por aqui também vocês. Eu me sinto muito feliz. Eu me sinto orgulhosa de todos vocês. Eu vejo a Deus em cada olhar, em cada um dos seus rostos. Eu também vejo o Senhor dando bênçãos para vocês, curas e milagres. Eu cumprimento todos vocês, os que estão lá na sala do lado, que não conseguiram acessar essa sala aqui pela falta de espaço, de cadeiras. Eu cumprimento com muito carinho todos vocês. Eu amo vocês com todo o meu coração. E eu agradeço ao Senhor que Deus nos sustentou. É Ele quem nos sustenta. Vocês podem se sentar. É Ele quem nos sustenta. Depois dessa pandemia, onde teve muitas perdas humanas, onde teve tantos desastres durante a pandemia, além de muitas pessoas terem morrido, e ainda mais pessoas conhecidas, pessoas que vinham na igreja acabaram morrendo. Além disso, também houveram muitos problemas, muitas doenças, muitas separações, muitos divórcios. Muitas pessoas se suicidaram. Aconteceram tantas coisas durante a pandemia, mas nós agradecemos ao Senhor que Ele esteve conosco. Durante a pandemia, Ele esteve conosco. E eu agradeço ao Senhor porque Ele colocou no meu coração, com a ajuda de alguns irmãos, eu fazer a pregação por meio da internet. E por isso eu estive lá
eu estive lá com vocês aos dias domingo. Começamos, eu me lembro, como por um ano eu estive fazendo a pregação quinta e domingo com vocês, além das meditações que eu enviava para vocês por meio da internet, meditações de uns 10 minutos, mas às quintas e aos domingos eu me deleitei ensinando para vocês, porque eu senti vocês muito perto de mim, mesmo que eu sei que hoje há pessoas que não me conhecem, que não me conheciam antes da pandemia, são pessoas recentes, com certeza, mas eu sei que também, por meio da internet, vocês estiveram assistindo os ensinamentos, e isso alegra o meu coração. E vocês, nós que estamos aqui, que somos até um número pequeno comparado com as milhares de pessoas que há nesse país, contudo, os corações de vocês pesam mais do que os corações dessas milhares de pessoas que há neste país, porque Deus está com todos vocês. Porque Deus é poder. Porque Deus é amor. Deus é misericórdia. E Deus, com o seu poder, transmite e dá para vocês também esse poder para que vocês sejam também poderosos. Assim como diz nos Salmos, vinde a louvar a Deus, filhos dos poderosos. E os filhos dos poderosos somos todos nós que conhecemos o Senhor. E que estamos louvando ao nosso Deus, que estamos lendo a Bíblia, que estamos aprendendo a doutrina, nos esforçamos para crer e confiar nesse ser sobrenatural, invisível, que não conseguimos tocar com as nossas mãos, nem ver com os nossos olhos carnais, mas nós sentimos ele no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma. Nós sentimos e vemos os seus milagres, vemos a paz e a felicidade que ele nos dá. E isso é suficiente para crer nesse Deus que fez o céu e a terra, que fez o universo. Nesse Deus em espírito e em verdade. Então, por isso, eu parabenizo vocês, porque Deus tem feito que vocês saiam da ignorância. E agora, Deus quer abençoá-los. E Deus quer fazer de vocês novas criaturas, novos homens e mulheres para o serviço dele. Deus quer dar para vocês a paz e a felicidade que nunca tinham encontrado nas suas vidas. E Deus também quer revesti-los do poder do alto, do Espírito Santo e os seus dons. Deus quer que vocês se comprometam com Ele para seguir neste caminho. Esse caminho aqui não é difícil de seguir. É muito fácil com a ajuda dele. Portanto, o triunfo e a vitória estão muito perto de todos vocês, no sentido espiritual e material. Deus está com vocês. Deus está conosco. E hoje nós temos nos reunido neste lugar para louvar o seu nome, para honrá-lo, para glorificá-lo com os cânticos, com a leitura e a meditação na palavra, na Bíblia, e também para honrar e louvar a Deus com a alegria dos seus corações, com o esforço que vocês têm feito e o sacrifício que fizeram vindo desde tão longe. Não consegui até dormir por vocês estarem dirigindo na estrada. Deus tem visto tudo isso e Ele que vai pagar, Ele quem vai dar para vocês essa recompensa, essa bênção. E não tem sido em vão a sua viagem, porque vocês sairão cheios da misericórdia e do poder de Deus, das curas e dos milagres, das felicidades e da paz. E da paz que Deus dá. E se alguém for incrédulo,
vai sair sem incredulidade. Se há alguém que desconfia, que duvida e diz não creio, não tenho fé, sairá daqui cheio de Deus. Porque Deus vai tocar no seu coração, porque Deus vai te dar um toquezinho e vai dizer para você: acorda, eu estou aqui tão perto de ti, mais do que você acha. É esse o nosso Deus. Deus é assim, Ele é poder, Ele é grandeza, Ele é misericórdia. Por isso, temos que adorar este Deus em espírito e em verdade. É suficiente nós fecharmos os nossos olhos e invocá-lo, falar com Ele, orar, pedir para Ele, falar com Ele como um amigo e Ele estará nos ouvindo. É tão fácil buscar, invocar a Deus, seguir o caminho do nosso Deus. Ele não pede para nós nada em troca. O que Ele quer é o nosso coração. Ele pede que nós demos para Ele o nosso coração. É só isso que Ele pede. Mas o coração espiritual, não físico. Não como na antiguidade, que tiravam o coração das pessoas para oferecer aos ídolos. O Senhor, Ele quer o nosso coração, mas é espiritualmente. E dizer ao Senhor: eu te amo, eu estou aqui, me envia. Quero fazer a tua vontade. Nos comprometamos com o Senhor cantando esse coro que diz: eu venho dizer. Vamos cantar ao Senhor: eu venho dizer. Os louvores sejam para o Todo-Poderoso. Podem se sentar e nós vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 5, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele pregou e diz aqui que Ele estava começando a pregar a sua palavra, mas lembremos que o Senhor Jesus Cristo começou a pregar primeiro
ele começou a ensinar a lei de Moisés. Mesmo que a lei de Moisés tinha sido dada por Deus milhares de anos atrás, mas o povo se desviou, não entendeu, não compreendeu a palavra, distorceram os mandamentos do Senhor, se afastaram dos caminhos de Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo apareceu em Jerusalém, ele viu que nenhum deles estava cumprindo com a lei de Moisés. E o plano que o Senhor Jesus Cristo trouxe era o de cumprir a lei de Moisés para logo em seguida revogá-la, anulá-la, tirá-la. Ele tinha primeiro de cumprir, porque Deus tinha dito na lei que nenhuma vírgula, nenhum acento poderia ser deixado da lei sem cumprir. E como o Senhor viu que ninguém tinha cumprido a lei, ele pensou, primeiro eu vou cumpri-la e após anulá-la, mas ao mesmo tempo vou começar a pregar o evangelho, as boas novas de salvação, ou o novo método de salvação. O método antigo de salvação era cumprir toda a lei de Moisés, mas como ninguém conseguiu, o Senhor Jesus cumpriu primeiro e logo após, na cruz do Calvário, ele anulou essa lei, ele a tirou e assim começou o Evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias, significa a fase de uma salvação diferente da que o povo não tinha conseguido atingir, eles só tinham ouvido, esse povo de Israel antigo só tinha ouvido disso. Então aqui em Mateus, no capítulo 5, ele sentou em algum lugar e começou a pregar a lei de Moisés, mas ao mesmo tempo pregou o evangelho, as boas novas. E assim diz que ele vendo a multidão, no capítulo 5, no verso 1, diz, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, seus discípulos se aproximaram, e abrindo a boca, ensinava-os, dizendo, no verso número 3 diz, felizes os humildes, ou como diz na Bíblia em espanhol, pobres em espírito. Prestem atenção, pobres em espírito. Não pobres pelo que tem no bolso. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer quando eu digo no bolso. Quer dizer que não tem nenhuma moeda no bolso. Ou na carteira. Bem, enfim, como dizerem aqui. Na carteira, como dizem aqui, não tem dinheiro. Então você é pobre. Somos pobres, não temos dinheiro, nem ganho suficiente para o dia a dia. Então eu considero que sou pobre. Muitas pessoas podem dizer isso, eu sou pobre, porque não tenho dinheiro físico. Contudo, o Senhor Jesus aqui disse que eram felizes os humildes ou os pobres em espírito. São aqueles que não conheciam a doutrina verdadeira ou a palavra de Deus. Aqueles que não tinham a Deus no seu coração. Eles eram os pobres em espírito, pobres no conhecimento de Deus, pobres porque não tinham no seu corpo, na sua alma, na sua vida, no seu coração, eles não tinham a Deus morando neles. Eles eram pobres porque quando eles oravam, ninguém estava ouvindo a oração deles. Deus estava muito longe deles, porque eles não sabiam orar, porque eles não sabiam o caminho, não sabiam se conduzir, não sabiam de que forma eles poderiam se comunicar com Deus, porque o pecado estava reinando naquela época e todos estavam falhando, pecando, infringindo a lei de Moisés, e Deus tinha se afastado deles e tinha os deixado sozinhos. Como eles estavam sozinhos, sem Deus e sem esperança, por isso o Senhor disse, são pobres em espírito. São pobres em espírito. Bem, porque eles não tinham a doutrina de Deus.
Mas, ao mesmo tempo, eles serem pobres em espírito porque não tinham o conhecimento de Deus, eu vou pregar para eles, eu vou falar com eles, vou ensinar para eles e eles vão acreditar. Eles vão crer porque eles estiveram esse tempo todo tentando buscar a Deus, tentando orar e achar o verdadeiro caminho e não encontraram, porque ninguém lhes ensinou o caminho de Deus. Portanto, eles são pobres em espírito, mas como eu vou falar com eles e eles vão crer, então eles serão felizes ou bem-aventurados. Porque no meio desse desconhecimento que eles têm da palavra de Deus, da doutrina, do caminho que leva a Deus, há neles humildade e simplicidade. Então eles vão aceitar esse ensinamento, eles vão crer. Então Deus vai lhes dar tantas bênçãos por isso. Por isso o Senhor disse, são felizes os pobres em espírito, porque quando eles crerem, quando eu falar com eles, eles vão crer. E aí então eles vão começar a participar do reino dos céus. Glória ao nosso Deus! Vocês pensem que antes vocês eram pobres em espírito, mas agora vocês são ricos. Porque Deus, Ele está com vocês e Ele segura nas suas mãos. E Ele guia vocês e dirige vocês. Então, diz aqui, porque deles é o reino dos céus. Agradecemos ao Senhor, agradecemos Ele porque nós consideramos que fazemos parte desses humildes ou pobres em espírito e nós aceitamos a palavra do nosso Deus, aceitamos este evangelho maravilhoso, nós aceitamos este caminho. E no verso 4 diz, felizes os aflitos ou os que choram, porque eles receberão consolação. Mas não é chorar por qualquer coisa. Felizes os aflitos não é chorar ou se afligir porque houve um acidente, ou porque morreu um parente, ou porque você se machucou, ou porque você foi ofendido, ou porque caluniaram você, e então isso te faz chorar, e você pensa isso é injusto e começa a chorar. Não é esse tipo de aflição, não é esse tipo de choro. Diz aqui, felizes os aflitos, porque eles receberão consolação. São os aflitos que pensam, eu estou sem Deus e sem esperança, eu estou sozinho na vida, eu tenho muita família, eu tenho muitas amizades e eu tenho muitas pessoas que estão ao meu redor, mas eu estou sozinho, todos me abandonaram, eu não me sinto apoiado por ninguém, eu não sinto paz no meu coração, não sinto felicidade, não sinto alegria, eu passo por momentos difíceis, momentos de tribulação e não há ninguém para me consolar, não posso pedir ajuda para ninguém, nem dizer me ouve, me dá paz, me dá alegria, me dá felicidade. Os seres humanos não podem fazer isso pelos outros seres humanos. Então, é isso que significa aqui os aflitos, mas é a aflição da alma, não chorar fisicamente quando derramamos as nossas lágrimas, mas é chorar na sua alma profundamente, quando você chora porque se sente sozinho. Uma pessoa uma vez disse, eu não conhecia Deus, mas eu tinha ouvido falar que Deus existia. E eu tive alguns problemas, passei por algumas tribulações, alguns momentos difíceis, e eu invocava, eu pedia, Deus, eu sei que tu existes, onde você está? Disseram para mim que você existe, mas eu não te vejo. Eu gostaria que você me ouvisse, eu gostaria que você me ajudasse. Veja como eu vivo, veja o que eu sinto, como eu estou sofrendo. E essa pessoa disse que ela recebeu a resposta do Altíssimo. Ela disse que depois Deus deu um sonho para ela. E no dia que ela conseguiu vir na igreja pela primeira vez, foi a primeira coisa que Deus falou com ela na profecia. Você chorava e se sentia sozinho na sua vida, sem proteção. Você clamou a mim e eu te ouvi, eu estou aqui para te abençoar. Então, são esses os aflitos. Felizes os aflitos. Vocês têm a sua Bíblia. Vocês têm a sua Bíblia aqui. Nós sabemos que essas palmas são para Deus, porque Ele merece. Leiam o verso 4, em voz alta.
Agora vocês já sabem o que esse verso significa, não é? Vocês já entenderam o que esse verso significa. Porque uma pessoa uma vez disse, me machuca bastante para eu chorar, porque Deus disse que felizes os que choram, os aflitos. Não, isso é diferente. É a aflição da alma, é chorar com a sua alma, com o seu espírito, no fundo da sua alma. E diz no 5, felizes os mansos, porque eles receberão a terra como herança. Aqui na Bíblia, em diferentes partes da Bíblia, até em Apocalipse, diz que Deus um dia vai nos levar a morar numa nova terra e um céu novo. E desde este momento, nós já consideramos que estamos começando o caminho dessa terra nova ou desse céu novo, porque nós estamos com o Senhor, vimos os milagres, as curas que Ele tem feito nas nossas vidas e para nós isso aqui já é um céu. Então nós temos começado o caminho, a vida nova, a terra nova, mas a plenitude de morar naquela terra nova, naquele céu novo, vai acontecer lá na eternidade com Deus. E é por isso que diz que os mansos receberão a terra como herança. Então, parem para pensar. Quem são os mansos? Todos vocês! Todos vocês estão começando a mostrar a Deus que são mansos. Por quê? Porque vocês estão aceitando este caminho, estão aceitando esta doutrina, estão aceitando esta Bíblia. Vocês estão vivendo ou experimentando o Espírito Santo em vocês e os dons dele nas suas vidas, em vocês. Alguns de vocês ainda não receberam o Espírito Santo, nem têm os dons espirituais, mas vocês sabem que existem e vocês estão buscando esses dons maravilhosos. Então, vocês se considerem que são mansos, que é uma pessoa mansa, que são pessoas simples, pessoas que aceitam, que têm paciência, humildade e aceitam e abrem os seus corações e dizem, Senhor, eu creio em Ti, Senhor. Tu me prometeste muitas coisas na minha vida. Me dizes para eu vir na igreja, para eu me congregar. Tu me dizes para eu orar e confiar em Ti. Sim, Senhor, eu farei e me esforçarei, Senhor, em Te agradar. É isso que uma pessoa que é o quê? Mansa faz. Uma pessoa simples, humilde, a pessoa que aceita e diz, Senhor, eu vou me esforçar para Te agradar, porque eu quero Te agradar. E também eu quero fazer o bem aos meus próximos, aos meus semelhantes. Essa pessoa mansa, essa é uma pessoa mansa. E diz o Senhor que qual é a sua recompensa? Morar na nova terra, no novo céu, lá na eternidade com Deus. Bendito seja o Senhor. E aqui diz no verso 6, diz, felizes, bem, vocês querem ler? Felizes... Ter fome e sede parece muito com chorar, estar aflito, ter fome e sede de justiça de Deus. Eu desejo fazer o que é bom diante de Deus. Eu desejo me afastar do pecado. Eu desejo não fazer maldade, não fazer mal para ninguém. Eu desejo no meu coração eu não sentir rancores, ódios, invejas, cobiça. Eu não desejo me vingar de ninguém. Eu desejo fazer a vontade de Deus. Eu desejo viver uma vida reta e agradar ao Senhor para o quê? Para que Ele esteja comigo. Qual é a bênção? Diz aqui que eles serão saciados. Aquele que desejar mudar e viver uma vida reta e fazer o que é bom e justo, diz aqui que Deus lhe dará muita abundância, transformará e mudará o seu coração.
afastará ele da maldade, do pecado, da malícia, dos maus pensamentos, das más ações. Deus tirará todas essas coisas dele e aí então essa pessoa começará a ter paz, tranquilidade dentro dela mesma. Ela vai ter e sentir a experiência de viver com Deus, de sentir a Deus na sua vida, do seu lado. Tudo isso que Deus dá para nós, quando nós fazemos um esforço e queremos agradar a Deus e queremos ser justos e retos na nossa vida. Então diz aqui que o Senhor nos dará mais e vai nos chamar de santos, Ele vai nos chamar de perfeitos, graças ao nosso Deus. E aqui diz, felizes os misericordiosos, no verso 7, porque eles alcançarão misericórdia. É muito fácil de entender este verso aqui. Se nós formos misericordiosos, se temos compaixão, se temos paciência com as pessoas, se sentimos esse amor, se sentimos que estamos nos colocando nos sapatos do outro ou na roupa do outro, que eu estou sentindo a dor dessa outra pessoa, eu também preciso senti-la. Se essa pessoa é feliz, eu também me sinto feliz porque ele está feliz. A misericórdia abrange muitas coisas. Ter essa paciência, reconhecer e compreender as pessoas, olhar para as pessoas e pensar que se elas fazem coisas erradas, tem que ter um motivo, ou eles estão sofrendo, ou têm sido acorrentados pelo diabo, escravizados pelo diabo. O que eu preciso fazer então? Vou pedir a Deus por essas pessoas, vou pedir para que Deus liberte essas pessoas e lhes dê a oportunidade delas chegarem na igreja, delas conhecerem a Deus, delas receberem cura. Tudo isso abrange a misericórdia. Quando nós vemos as outras pessoas sofrerem e nós não temos dinheiro para ajudá-los, não temos a solução para dar a paz ou a felicidade para as pessoas, pelo menos podemos falar para elas de Deus e podemos convidá-las a vir na igreja para que elas conheçam e ouçam a Deus e dessa forma eu estou trabalhando a minha misericórdia com o meu próximo, com as pessoas que estão perto de mim. Então, é isso a misericórdia. E diz no verso número 8, podem ler. Verão a Deus, os de coração limpo. Bem, os de coração limpo são aquelas pessoas que no seu coração não tem maldade, não tem nenhum tipo de maldade. Há maldades que são feitas fisicamente, como as pessoas que atiram, ou as pessoas que matam um monte de pessoas, ou sequestram, ou estupram. Bem, mas há um outro tipo de maldade que está aqui no coração, e nós já falamos desses tipos, que são as invejas, os rancores, as raivas, a cobiça, os enganos, a mentira, o engano. Bem, todos esses pecados estão no coração das pessoas que permitiram que isso entrasse nelas. E tudo isso sai na hora de você lidar com os outros. Por isso acontecem as incompreensões, as brigas. Por isso as pessoas pensam, essa pessoa é de mau humor, essa pessoa só tem inveja, essa pessoa você não pode nem falar com ela porque ela já se ofende por tudo. Porque o coração dela está cheio de muito lixo. Ela tem muito lixo no seu coração, muita sujeira. Mas diz aqui que felizes os de coração o quê? Limpo dessa sujeira, limpo desse lixo, dessas imundícies, limpo desses pecados, de tudo isso. Aí então essa pessoa vive uma vida santa, vive uma vida reta. E as pessoas o admiram e falam, quem é você? Onde você vai? O que aconteceu com você? Você mudou, você é uma pessoa diferente. Agora, quando nós andamos do seu lado, sentimos felicidade e paz. O que aconteceu com você? E aí a pessoa fala assim, o meu coração não estava limpo antes, mas agora eu estou indo na igreja, eu estou buscando a Deus, eu estou lendo a Bíblia. E Deus fala comigo, e Deus me ensina a andar numa vida santa e a ter o coração limpo. E aqueles que têm o coração limpo, qual é o prêmio para eles? Ver a mão de Deus poderosa nas nossas vidas agora. É agora.
Não é após a morte, é agora que nós temos que ver a Deus. Como? Com os milagres, com as curas, com as bênçãos espirituais, as bênçãos materiais, com a paz, a felicidade. Quando Deus abre as portas de bênção, de trabalho, de estudo, quando Ele dá a paz, as pessoas elas se tornam felizes e alegres. Aí nós estamos vendo quem? Vendo a Deus, vendo a mão de Deus, vendo a obra do nosso Deus manifestando-se em nós, nas pessoas ao meu redor, nas pessoas da igreja, nas pessoas que nós conhecemos. Tudo que Deus faz por essas pessoas, e isso é ver a Deus, ver o poder de Deus, ver a manifestação de Deus, ver que o Espírito Santo está entre nós, que Ele está nos governando, Ele nos dirige, nos ensina. Glória seja o nosso Deus. E diz aqui: felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esses pacificadores são parecidos aos mansos. Aos mansos, quem é manso é pacífico, é pacificador, é paciente, tem muita paciência, tolera tudo que for feito para ele, tolera as ofensas, mesmo sendo machucado, insultado, caluniado, quando as pessoas falam coisas contra ele, mentem, enganam ele. Essa pessoa tem paciência, suporta, tolera, é pacificador, é paciente e ensina aos outros a terem essa paciência. Não se angustie, tenha paciência, clama a Deus, pede a Deus, Ele vai te ajudar, mas você não vai cobrar você mesmo ou pagar para os outros da forma que estão fazendo com você. Estão te fazendo mal, mas você não deve pagar o mal com o mal. Pague o bem pelo mal que você recebe. Seja paciente. É isso, o pacificador busca a paz, busca a calma, a tranquilidade e ensina aos outros a orar, a confiar em Deus, para que seja Deus quem resolva os seus problemas e não nós mesmos resolvendo as coisas pelos nossos próprios meios, porque não sabemos como fazê-lo. Acabamos errando, ofendemos pior ainda, distorcemos as coisas e acabamos deixando os problemas e as dificuldades muito maiores do que elas eram. Então, os pacificadores, eles são felizes. E qual o prêmio deles? Que Deus vai os chamar de filhos dele. Os meus filhos, os mansos, os meus filhos, os pacificadores, os meus filhos, os de coração limpo, os meus filhos, os que choram e sofrem na sua alma, porque o inimigo faz muitas maldades contra eles. Eles são meus filhos porque eles estão aqui comigo, porque eles abriram o seu coração para me servir, para me honrar, para me seguir. Glória ao Rei. Vocês não acham formosas as coisas que Deus faz nas nossas vidas? É claro que sim. E aqui no verso 10 diz: felizes os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus também. Felizes sereis quando, por minha causa, pela causa do Senhor Jesus Cristo, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, dizerem todo mal contra vós. Pode acontecer das famílias deserdarem as pessoas e expulsarem elas de casa e dizerem para elas: se vocês continuarem indo nessa igreja, se você continua enfiado nessa igreja e não segue a minha tradição, você não segue a nossa tradição, se você continuar indo nessa igreja, você vai ser deserdado. Não vem mais aqui. Eu não vou te convidar mais para você vir em casa comer aos sábados, aos domingos. Você não vem mais em aniversários. E aí você se entristece e chora porque você não vai ser convidado aos aniversários nem nos dias especiais, mas não chora por isso, porque você tem que pensar: eu conheci o caminho de Deus, eu conheci o caminho do Senhor, e mesmo no meio das tradições, no meio de uma cultura específica, o mundo pode dizer o que ele quiser, mas o mundo não me oferece a salvação, o mundo não me oferece a vida eterna. Portanto, eu sei que tenho razão, porque é Deus quem está me ensinando que Ele é poder e que Ele me dará abundância de comida. E o que não me dará minha família porque eles me rejeitaram, ou as minhas amizades que me rejeitaram, Deus é quem vai suprir tudo que eu precisar e ainda vai me dar 10 vezes mais do que eu pudesse receber daqueles que são a minha família. Então, é deles que o Senhor diz aqui:
os que sofrem perseguições por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A justiça é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é abandonar o pecado, não pecar para viver uma vida nova, para seguir neste caminho que conduz à vida eterna. E também os que são perseguidos por seguirem o caminho do Senhor, o Senhor no verso 12 diz: regozijai-vos e alegrai-vos, porque vosso galardão é grande nos céus. Não se preocupem pelas culturas, pelas tradições, pelas famílias, pelas amizades, pelos parentes, pelos vizinhos. Não se preocupem com isso. O Senhor diz aqui, não se angustiem, porque o seu galardão é grande demais nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vos antecederam. Então vocês também serão perseguidos, mas lá na eternidade vocês ganharão um palácio. Mais do que isso, Deus estará com todos vocês. A glória e a honra seja para o nosso Deus. E além disso, na nossa vida do dia a dia que levamos como seres humanos, Deus vai nos abrir portas de bênçãos e não vai deixar que nada falte na nossa vida. Não vamos precisar de nada, porque Ele sempre vai estender a sua mão e vai nos dar tudo do que precisarmos, e Ele vai nos abençoar, não somente no material, mas na parte espiritual, que é o mais importante entre nós. Deus vai dar isso, vai dar o espiritual. E também Deus vai providenciar o material constantemente, todos os dias. Ninguém precisa se angustiar, ninguém precisa se sentir sozinho nem abandonado. Não se sintam menosprezados pelas pessoas ao seu redor, porque Deus está com vocês. Deus está com vocês e damos a honra e a glória ao nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor merece que nós cantemos um coro para Ele. Que coro podemos cantar ao Senhor? Qual coro vamos cantar ao Senhor? Cantemos... O quê? Me ajudem, o quê? Me dá um novo coração? Não, mas você já tem um novo coração. Você já tem um novo coração. Um coração de Deus. Vamos cantar esse coro que é sobre a unção do Espírito Santo para Ele vir sobre nós. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Que é dizer ao Senhor, envia o Espírito Santo à nossa vida, na minha vida, envia Ele, põe azeite na minha lâmpada. A lâmpada é o nosso coração, a nossa alma, e o azeite é o Espírito Santo. Vamos cantar esse coro, vamos cantar com ou sem a música. Bem, vamos começar. Põe
eu conto para você se só temos tempo para 4 perguntas. Bem, mas vamos ver. Temos uma pergunta aqui, nesse lado, temos outra pergunta nesse outro lado e assim vamos indo. Bem, os microfones. Irmã, boa tarde. Bem-vinda ao México. Você e todos os nossos irmãos que a acompanham. É uma alegria para mim estar na sua presença, pois é uma promessa do Senhor que eu estaria lhe fazendo esta pergunta. Amo no Senhor. Cada dia lhe oro e lhe peço que lhe dê e lhe conceda longos anos com qualidade de vida para que possa continuar ensinando-nos. Obrigada. Irmã, minha pergunta está em 1 de Coríntios 5, no versículo 4 e 5. Sim, irmã, pode ler. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Irmã, neste capítulo de Coríntios nos fala sobre a fornicação e o adultério. E o apóstolo Paulo nos diz, no versículo 4, que com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, julgou a tal homem, e no 5 nos diz que este homem ou mulher que faz tal pecado é entregue a Satanás para castigo, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Irmã, isso eu entendo assim, me corrige se estou. Bem, irmã, é que aqui, quando o apóstolo falou, no verso 1 ele diz: ouve-se como coisa certa que entre vós, na congregação, na igreja, entre vós, os crentes, eu ouvi que há fornicação, há adultério. E ele disse para eles, tanto que há quem abuse da mulher de seu pai. Então, o apóstolo aqui, ele estava muito irritado. E ele disse, eu não estou lá, mas vocês lá têm que resolver esse problema e têm que expulsar essa pessoa da igreja, tem que expulsá-lo da congregação, porque ele não merece estar na congregação dizendo que é um irmão e que é muito santo, muito consagrado, que tem se dedicado a Deus, e ele está cometendo esse tipo de fornicação dentro da congregação, roubando a esposa do pai dele, quer dizer, dormindo com a sua madrasta. Por isso o apóstolo estava tão irritado. O apóstolo aqui não estava falando com as pessoas do mundo, ele estava falando com os próprios crentes. Por isso ele disse, vocês só precisam me ouvir, eu que vou ler. No verso 10 diz, eu vos escrevi por carta que não vos junteis com os fornicadores. Mas não é absolutamente com todos os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os ladrões, ou com os idólatras, pois, em tal caso, ser-vos-ia necessário sair do mundo, e seria impossível. Vocês precisam morar no meio do mundo, precisam trabalhar com as pessoas do mundo, estudar com pessoas do mundo, viver com pessoas do mundo. Em todos os lugares vocês vão achar pessoas do mundo, e vocês também precisam compartilhar com eles muitas vezes, ficar junto deles. Então ele disse, não é isso que eu quis dizer. É vocês não se juntarem com quem? No verso 11 nós temos a resposta, diz, e sim, escrevi a vós para que não vos junteis com ninguém que, dizendo-se irmão da igreja ou irmã da igreja, seja fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bêbado, ou ladrão, com o tal nem sequer comais. O que vocês acham disso, irmãos? Muito difícil e rígida a ordem do Espírito Santo pela boca do apóstolo Paulo. Porém, é assim que Deus quer que nós, homens e mulheres dele, tenhamos um coração limpo dessa forma, porque Deus ensina para nós. Portanto, por isso diz, com o tal nem mesmo comais. O que vocês entendem quando leem isso aqui? Eu não sei se vocês compreendem o que o apóstolo disse. Ele aqui não está nos proibindo de nos juntar com as pessoas do mundo, porque seria impossível.
É aqui mesmo, dentro da congregação. Pensem comigo. Você pensa, eu sou crente, eu sou um filho de Deus, eu amo a Deus, eu estou aqui, eu sou o irmão fulano, e aí tem a irmã fulana. Porém, começa um pecado entre esses dois. Não somente de fornicação, pode ser de adultério ou também pode ser um pecado de quem é ladrão, de quem fica bêbado. Hoje em dia, por exemplo, há tantas maldades que o diabo inventou por meio da internet. Há muitas pessoas que praticam tantas coisas, até mesmo bruxaria, por exemplo. Então a pessoa vem na igreja, era um bruxo, essa era a sua profissão, vem na igreja e diz que se arrependeu, que não vai fazer mais isso, mas um desses dias alguém descobre que ainda está praticando isso e vem aqui aparentar, fingir que eu sou o irmão ou a irmã tal. Então o apóstolo diz aqui, não. São essas as pessoas que nós temos que dizer, não vem mais na igreja, vive lá fora no mundo a sua vida. E o dia que você realmente quiser se arrepender e mudar, você pode voltar. Mas nesse meio termo, não fica aqui na congregação, porque você vai acabar contaminando a congregação com o seu mau exemplo. Você contamina a congregação com o seu mau testemunho. É isso que este verso quer dizer, irmã. Por exemplo, você que tem amizades e família que não vem na igreja e no meio dessas suas amizades ou dos seus parentes há pessoas que estão talvez pecando e você sabe disso. Isso não significa que você vai parar de cumprimentar eles. Claro que não, você vai cumprimentar, se eles te convidarem a comer na casa deles você aceita e um dia desses eles até podem te perguntar onde que você está indo? Eu vejo que você se arruma tão bem, você vai lá. Eu vou na igreja, eu te convido. É isso que deve ser feito. Deus abençoe você, irmã. Gostei, porque você lê a Bíblia. A igreja de Cuautitlã está à espera? Obrigada. Bem, irmã, outra pergunta. Que pergunta tão interessante. Outra. Amada Sim, irmã, irmão. muito boa tarde. É um prazer ter a senhora entre nós, cumprimentar a senhora, estamos muito alegres, o nosso coração se regozija por ter a senhora conosco e nesse estudo bíblico tão formoso, estar presente diante da senhora. Irmã, a Igreja de Santa Fé à espera de braços abertos para quando a senhora queira nos visitar. Irmã, tenho uma pergunta da Bíblia. Sim, irmão, sim. No livro de Levítico, no capítulo 11, Deus fala para Moisés sobre os animais limpos e imundos, Sim, irmão. os quais eles podem ou não comer. Isso lhes ensinou Deus, quando saíram do Egito, para que o praticassem dentro da lei de Moisés. Contudo, no livro de Gênesis, no capítulo 7, versículo 2, Deus dá indicações a Noé sobre os animais limpos e imundos. Me permite ler, irmã? Sim, irmão, pode ler. Diz assim: de todo animal limpo tomarás 7 pares, macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, um par, o macho e a fêmea. A minha pergunta é, irmã, se Deus ensinou as leis desde antes de Moisés, realmente os israelitas então esqueceram colocá-las em prática? Bem, quando Deus falou com Noé, não sei se vocês se lembram, os irmãos aqui lembram da história de Noé, do dilúvio? Deus falou com Noé e disse, faz uma arca porque vem um dilúvio, e depois disse, comece a guardar os animais dentro da arca, dos animais limpos, 7 pares, dos animais imundos ou não limpos, um par. Deus ensinou seus caminhos, a sua palavra, desde Adão. Desde Adão, Deus, aos seres humanos que ele criou, ele lhes deu o conhecimento para que eles conhecessem o caminho de Deus, os seus mandamentos. Só que eles nunca escreveram esses mandamentos. Era só Deus falando e ensinando para eles e eles só decoravam, memorizavam isso. E quando nasciam as outras gerações, os seus filhos nasciam, eles iam ensinando para eles. Temos que fazer as coisas dessa forma porque Deus quer que seja feito assim. E os pais iam ensinando os filhos aos seus filhos e assim em diante. Até chegar em Noé com o dilúvio. E aí, quando veio Noé e o dilúvio, a terra estava muito povoada, já tinha muitos habitantes, mas todos estavam pecando, porque o diabo também estava ensinando para as pessoas, os homens e as mulheres, a maldade, a irem contra Deus.
Portanto, o pecado começou a reinar neles, por isso Deus os destruiu com o dilúvio. Mas Deus sempre ensinou os seus mandamentos, ele sempre se mostrou a todas essas pessoas que naquela época chamávamos de patriarcas. É isso que aconteceu. Por isso, quando Deus disse a Noé, deu essas instruções sobre os limpos, ele já sabia quais eram os limpos, porque Deus tinha revelado para ele. É isso. Bem, vamos seguir em frente. Sim, irmã. Irmã, bom dia, que Deus abençoe. Que a Senhora, à luz da Bíblia, nos responda as perguntas. É uma bem-aventurança que Deus nos concedeu e é a evidência de que a Senhora foi posta por Deus e que Deus nos permita valorizá-la, irmã. Se a Senhora me permitir, eu tenho uma pergunta no livro de 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 6 a 8. Sim, pode ler, irmão. Esses versículos, irmã, falam que os jebuseus, que diziam que o rei Davi não entraria naquela terra, que nem os coxos, nem os cegos o deixariam entrar. E quando o rei Davi entrou para possuir aquela terra... Você está lendo em 2 de Samuel? 2 de Samuel, capítulo 5, Sim. versículo 7. Sim. Diz, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, a qual é a cidade de Davi. Disse Davi naquele dia, batendo o jebuseu pelo aqueduto, alcançareis até os coxos e cegos que Davi aborrece. Por isso se diz, nem coxo nem cego entrarão no templo. Sabemos, pois, irmã, que essa casa veio a ser a Jerusalém, que tem um sentido espiritual da representação da igreja. A minha pergunta é, irmã, se esses versículos têm um sentido espiritual ou somente foi para aquela época, e se for o caso, o que é ser coxo e cego espiritualmente? Que empieza a entrar na Jerusalém espiritual. Bem, irmão, não, aqui nós não estamos buscando um simbolismo. Foi uma história real que aconteceu. Bem, o irmão diz que Davi representa, sim, Davi como rei, somente como rei, ele representa o rei, o Senhor Jesus. Porém, o que aconteceu com Davi aqui foi uma coisa real, uma coisa física. Quando ele começou o seu reinado, como menosprezavam ele, ele também tinha um inimigo próximo dele, que era Saul. Essas pessoas menosprezaram tanto o rei Davi quando falaram para ele se você fosse entrar nessa terra, porque nessa terra moravam pessoas fortes, pessoas corajosas, até gigantes, e eles colocaram medo em Davi, dizendo até os coxos e os cegos, é assim que diz, não é? Eles te expulsariam de lá, querendo dizer... Bem, uma pessoa cega é uma pessoa que tem essa deficiência, não consegue enxergar, então como ela perseguiria uma outra pessoa, como lhe faria mal se é uma pessoa cega não conseguiria enxergar? E o coxo também não conseguiria caminhar o suficiente. Foi uma ofensa tão grande que eles fizeram contra o rei Davi, porque quiseram ele fazer sentir que ele era tão fraco que até um coxo ou um cego poderia lutar contra o rei e poderia expulsá-lo dessa terra. Isso foi uma ofensa muito grande. É como se alguém, hoje em dia, usasse sarcasmo para ofender uma outra pessoa. É como se alguém dissesse, é que você é tão fraco, tão covarde, que até uma pessoa sem mão poderia te dar um soco e poderia te derrubar. A pessoa que não tem mão não poderia te dar um soco, mas é tão... O objetivo é para menosprezar tanto, subestimar tanto a pessoa e fazê-la se sentir tão mal, que isso foi uma ofensa muito grande para o rei Davi, que tivessem falado isso para ele, que os cegos e os coxos dessa cidade poderiam o vencer e o expulsar. Por isso é que Davi realmente se vingou, ele depois se vingou, e quando ele possuiu esse território, ele disse aos seus homens... Toda pessoa que vocês vejam que seja cega e coxa podem matar. Porque, assim como eles falaram para mim que os cegos e os coxos estariam me expulsando, não me deixariam entrar nesse território, eu vou mostrar para eles que todos eles vão morrer. Foi isso que aconteceu, infelizmente, lamentavelmente, o rei Davi se vingou. Foi isso que aconteceu, mas aqui...
não há simbolismos para a nossa vida espiritual hoje. Ou o que nós poderíamos aprender daqui para a nossa vida espiritual hoje? Poderíamos aprender que a vingança não é boa para nós hoje, porque o Senhor proibiu, disse para nós não nos vingarmos de ninguém, porque é Deus quem cobra as vinganças por nós. Se alguém nos fizer mal, nós vamos ser pacíficos, pacificadores, mansos, misericordiosos, justos, vamos ter paciência e então Deus vai se vingar por nós. Ele que vai nos defender. Vamos continuar outra Boa pergunta. tarde, irmã. Sim, irmã. Receba uma cordial saudação da Igreja de Celaia. A amo no Senhor, irmã. Minha pergunta está em 1 de Coríntios 14, 26. Posso ler, irmã? Sim, irmã, pode ler. Em 1 de Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos reúnes? Cada um de vós tem salmo, conhecimento, língua, revelação e interpretação. Faça-se tudo para edificação. Minha pergunta é, irmã, os salmos nos ensinam a orar e nos dão consolo? Quando diz tem salmo, refere-se que é um dom espiritual que devemos buscar. E como poderíamos confirmar estes dons, irmã? Bem, irmã, o salmo, quando diz cada um de vós tem salmo, salmo significa cântico, cantar, salmodiar a Deus, quer dizer cantar ao nosso Deus. É que a palavra salmo é uma palavra antiga do idioma, o que nós chamaríamos de uma palavra antiga, mas na tradução aos idiomas atuais significa cantar, cantar a Deus, salmodiar a Deus, nós não usamos mais. Nós falamos cantar ao nosso Deus. Os salmos para o nosso Deus são os cânticos para o nosso Deus. Bem, nós aqui falamos de salmos porque o idioma no que foi feito, a tradução da Bíblia, respeitaram essa palavra porque ela foi dada por Deus. Como é Salmos, Jeová, o Senhor, são palavras que Deus deu diretamente e os tradutores tentam respeitar e continuar trazendo nas outras gerações essas palavras. Mas Salmos é cântico, por isso diz, cada um de vós, quando se reúne, o que vocês vão começar a fazer? Falar de piadas e piadas de duplo sentido? Não, é melhor vocês orarem, vocês falarem sobre Deus. E diz aqui, se vocês têm salmo, quer dizer, vocês têm algum cântico para Deus, os compositores, por exemplo, há muitos compositores na igreja, componham músicas para Deus, coros para o nosso Deus, cânticos de louvor ao nosso Deus. É isso que o apóstolo aqui está dizendo, que era melhor ter boas conversas, não é? Era esse convite dele para nós, que nós tenhamos boas conversas no meio da igreja, que falemos só do Senhor e cantemos para Ele, porque Deus gosta que cantemos a Ele. Então, os salmos são cânticos para Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Para quem? Para 70 cantores que houve na antiguidade, junto com o rei Davi e Moisés e alguns profetas, todos eles foram inspirados e cantaram esses salmos. É claro, é redundante, cantaram os salmos, mas é assim. E hoje nós também podemos, aqueles que forem especialistas em compor, cantem a Deus, componham músicas para Ele e verão como o Senhor estará chegando nas suas vidas e abençoando-os muito, espiritual e materialmente. Uma outra pergunta? Pergunta, sim, irmão. Irmã Maria Luísa, bom dia, que Deus abençoe grandemente. Estamos muito felizes com a visita da Senhora e sabemos que essa visita será para o florescimento espiritual muito importante para esse país. Irmã, a minha pergunta tem a ver com as primícias. Nós temos aprendido do nosso Deus que o Evangelho estava escondido no Antigo Testamento e que, graças ao Espírito Santo, recebemos através da Senhora toda essa revelação que desfrutamos grandemente. Quando leio em Êxodo 34, versículo 22, diz o seguinte: Também celebrarás a festa das semanas e das primícias da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano. Tem um outro versículo em Deuteronômio, mas eu quero enfatizar nesse primeiro versículo, e aqui o que basicamente diz é que nessa festa traziam as primícias. A minha pergunta é a seguinte: essa festa das semanas que se mencionou nesses versículos, o simbolismo
do momento no qual se deu a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes? Bem, essas festas na antiguidade, a festa das primícias, que são os primeiros frutos, quando as pessoas no campo semeiam as sementes, elas semeiam todos os produtos comestíveis, diz que aos 3 ou 6 meses começam a dar fruto essas sementes que foram semeadas, os primeiros frutos. Deus disse que era para serem levados ao templo, porque naquela época tudo era físico, tudo era material, Deus já tinha os seus sacerdotes, aqueles que serviam, e eles precisavam ser alimentados de uma certa forma, porque eles não trabalhavam. Então o Senhor ordenou que levassem os dízimos, as ofertas e os primeiros frutos, que são as primícias. Mas isso aqui tinha, sim, um significado simbólico no futuro. As primícias somos, talvez nós, os crentes em Cristo Jesus, significa essas primícias, esses frutos que estão aqui. Nós estamos aqui amadurecendo, crescendo para Deus, amadurecendo no sentido do conhecimento da doutrina de Deus para o nosso Deus. E o Senhor, então, naquela época, Ele ensinou para as pessoas que elas deveriam cuidar a semeadura, a coleção dos frutos. E se fosse uma árvore de manga, por exemplo, as primeiras mangas, porque, se não me engano, as árvores de manga só dão fruto a cada ano. Então, essas primeiras mangas eram as melhores e tinham que ser levadas ao templo. Hoje, nós, no sentido espiritual, o que o nosso Deus quer de nós? Diz que nós temos que trazer frutos diante dele, não é? Nós temos que trazer bons frutos para o nosso Deus também. Os frutos nós também produzimos na nossa vida pessoal com o nosso testemunho. A minha vida, o meu testemunho são frutos que eu estou dando para Deus e que as pessoas vão perceber em mim que eu estou produzindo uma coisa boa, que eu sou uma pessoa que faz coisas melhores, coisas boas, e que essa pessoa não recebe mal de mim, mas sempre benefícios. São esses os frutos. Quais são os frutos que nós estamos dando para Deus? Nós estamos dando bons frutos ou maus frutos? Nós estamos vivendo uma vida reta ou uma vida incorreta? Então, na antiguidade, tudo que Deus fez, material e físico, representava hoje a nossa vida espiritual. E o que nós vemos também na antiguidade, quando o Senhor dizia que ele tinha os seus sacerdotes, as pessoas que serviam para ele no templo, hoje em dia é igual. No Evangelho também, o Senhor disse que na igreja ele colocou pessoas para o serviço dele, colocou apóstolos, colocou profetas, aqueles que têm os dons espirituais, os evangelistas, os pastores. Então, se eles vão se dedicar a trabalhar a Deus, a servir, a evangelizar e trabalhar na obra do Senhor, Deus também cuida deles e se preocupa de como essas pessoas vão viver e do que vão viver, porque são pessoas físicas que existem no mundo real e precisam fisicamente da parte econômica, financeira para sobreviver. Na antiguidade ele fez e hoje ele faz de uma forma diferente. Hoje Deus não pede os frutos das colheitas, das semeaduras do que foi semeado, mas Deus pede sim de nós, os seres humanos, que demos bons frutos. Diz na Bíblia que nós somos árvores que têm que produzir bom fruto, porque senão Deus vai cortar e vai lançar ao fogo para que arda, para que queime. Então, quando nós lemos no Antigo Testamento e comparamos com a vida que nós levamos hoje, vamos encontrar um reflexo, uma sombra. Nós somos esse reflexo, essa sombra que foi deixada do Antigo Testamento, da forma como os mandamentos e como a vida que Deus ensinou para as pessoas na antiguidade era. Nós vemos que era uma sombra, que era um reflexo do que nós hoje somos e temos que ser para o nosso Deus. Na antiguidade, Deus deu muita abundância física, muita comida, muitas riquezas materiais. E hoje Ele dá também no sentido espiritual. Também nos dá e do material e não deixa que nada falte para nós. Mas para Ele o mais importante é o espiritual. Muito obrigada, irmãos. Eu fico muito feliz de ter estado com vocês. É tão triste
que temos que nos despedir, que vocês tenham que ir para suas casas, para suas moradias, e eu também preciso ir para a minha, mas vamos continuar nos vendo aos domingos, por favor. Aos domingos vamos nos ver enquanto eu não estiver viajando, enquanto eu estiver lá no meu ponto, eu estarei dando o ensinamento aos domingos e eu verei vocês por meio da câmera e vocês também vão me ver na tela. Amo vocês com todo o meu coração e desejo que Deus abençoe vocês, que Deus faça milagres e sinais, porque é isso que o Senhor me fez sentir aqui no começo, que Ele vai abençoá-los, que Ele lhes dê os dons espirituais, que vocês consigam atingir esse grau de perfeição nele, antes de partir diante dele. Que meu Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês, os meus queridos irmãos. E nós vamos orar agora sim ao nosso Deus. Vamos orar? Vocês trazem as suas necessidades, vocês trazem petições, há doenças, diferentes doenças, há desejos do coração. Vamos apresentá-los diante do Senhor, todas essas coisas, e vamos confiar que o nosso Deus está aqui conosco e que Ele vai conceder os anseios do nosso coração. Vamos orar. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus eterno e justo que fizeste os céus e a terra, o nosso Deus poderoso, que estiveste com Moisés, falaste com Abraão, com Isaque e com Jacó, lhes deste mandamentos, muitos parâmetros de como deveriam se conduzir, como conduzir o seu povo, porque tu querias um povo santo, um povo fiel, que te amasse, que te honrasse, que te buscasse com o coração sincero, um povo santo e perfeito, porque tu sempre, no teu plano, quiseste formar um povo que somente se dedicasse a ti, um povo singular, único, e nós estamos aqui, Senhor, desde faz mais de 50 anos, Senhor, quando tu te humilhaste a nos olhar e decidiste falar conosco, Senhor, e nos fazer promessas maravilhosas. Agradecemos, Senhor, porque essas promessas nós estamos vendo que se cumprem até o dia de hoje e continuarão a se cumprir sempre, porque tu estás conosco. Porque tu estiveste conosco durante mais de 50 anos que estamos aqui e tens nos respaldado e cumpriste essa promessa de formar um povo grande, de formar uma congregação muito grande, com muitas pessoas, em nível nacional e internacional. E tu cumpriste também a promessa de providenciar tudo necessário, como o dinheiro para todas as despesas que se precisarem, para toda a obra evangelizadora, para conseguir realizar as viagens pelo mundo todo e também as despesas de todos os lugares e os salões em diferentes povos e países, tudo o que se precisar do material para que a congregação possa se reunir num só lugar e louvem o teu nome. Tu prometeste e assim cumpriste, Senhor. E assim mesmo, no México, tu olhaste com olhos de misericórdia para este país e vieste trazer a semente, a palavra, para que todos conheçam a tua verdade, para que todos conheçam o teu caminho, para que abram os seus olhos e não sejam ignorantes na doutrina de Deus, no teu conhecimento, Senhor, mas que todos aprendam, compreendam e entendam que existe só um caminho que conduz à vida eterna e que esse caminho és tu, um Deus poderoso, um Deus em espírito e em verdade, que não conseguimos tocar com as nossas mãos, mas que sentimos em
toda a nossa alma, em todo o nosso coração. O nosso espírito se regozija a cada vez que te manifestas entre nós. Também temos, Senhor, a obra maravilhosa do Espírito Santo, quem fala conosco, nos dirige, nos ensina. Também te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos pelos irmãos que estão aqui, os irmãos dos diferentes povos e cidades do México que se sacrificaram e vieram aqui para ouvir a tua palavra, para receber as tuas bênçãos, para receber as curas no seu corpo e nos seus corações, nas suas almas, para receber o poder do teu Santo Espírito, para receber milagres e sinais da tua mão poderosa. Eles vieram, Senhor, confiando na tua palavra, nas tuas promessas e confiando no teu poder e na tua misericórdia, de que tu podes abençoá-los. Eles vieram, Senhor, a receber a tua mão poderosa e os teus benefícios, Pai Santo. Por isso eu peço a ti, meu Senhor, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, que estendas a tua mão poderosa, a tua mão que cura, que sejas tu curando todas as pessoas que estão doentes, todos aqueles que têm diversas doenças. Estende a tua mão. Cura, Senhor, todos eles. Liberta-os. Também, Senhor, aqueles que têm sido vítimas de bruxarias e feitiçarias. Senhor, tira esses espíritos imundos deles. Repreende esses espíritos imundos e lhes dá liberdade e cura. Quebra essas correntes diabólicas, tira eles da prisão, da cárcere onde o diabo tem os colocado. Liberta, Senhor, liberta as mentes das pessoas e ajuda eles para que possa sair deles a cegueira espiritual e as ataduras, as correntes nos seus pensamentos, para eles não terem mais pensamentos que os levem à idolatria, aos ídolos, aos costumes pagãos, que tu os libertes completamente, Senhor. Pai Santo, no nome glorioso de Cristo, eu te peço que a tua mão poderosa seja limpando, Senhor, seja fazendo milagres e sinais, libertando e curando cada um deles. Cumpre os desejos dos seus corações. Cumpre, Senhor, as suas petições que eles trouxeram diante de ti, as petições para que eles se esqueçam do passado, para que eles se esqueçam do passado, para que eles vivam no presente, para que o teu amor seja refletido nas suas vidas, nos seus corações, e cada um deles receba a bênção do céu. Pai Santo, que cada um deles receba as bênçãos, limpeza, liberdade, triunfos e vitórias. Te agradecemos, Pai. Obrigada no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. A honra e a glória sejam para ti. Os louvores sejam para ti, meu Senhor. Perdoa muitos deles também. Perseveram. E o povo que perseverar diante da tua presença, Senhor, que eles fiquem tranquilos porque a tua bênção chegou para cada um deles. O teu reflexo chegou, Pai. O Espírito Santo está em cada um deles. Agradecemos, Senhor. Obrigada, Pai Santo. Obrigada no nome glorioso de Jesus Cristo. A honra e a glória sejam para ti, desde agora e para sempre. Glória ao teu nome, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória ao Senhor, glória ao Rei para sempre. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en Señor, contigo quiero ir. Toma, por favor,
mi mano, Señor. Contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Bendito e louvado seja o Senhor. Agradecemos ao nosso Pai, agradecemos ao nosso Deus. E obrigada, irmãos. Não sei porquê, mas o Senhor disse que vocês têm que se esquecer do passado e viver no presente. Talvez vocês ainda estão envolvidos no passado, que os aflige, eu diria, que faz vocês sofrerem e os enche de angústia. Não vivam no passado, vivam no presente com Deus. O Senhor repartiu muitas bênçãos e todos receberão bênção. Nenhum de vocês tem ficado sem a bênção de Deus. Todos, desde o menor até o maior, recebeu a bênção do céu hoje. Não duvidem disso, não se angustiem, orem e clamem. E antes de sair para fazerem as suas viagens, orem ao Senhor, falem com o Senhor, para que Ele esteja com vocês, os protegendo e os guardando sempre. Que o meu Deus abençoe vocês e muito obrigada. Amo vocês com todo o meu coração. Obrigada, obrigada. Até mais. Até mais, irmãos. Deus abençoe.